história do movimento sindical e operário brasileiro não começa com a vinda dos trabalhadores europeus, mas sim começa com a luta do povo negro pela propriedade, onde todos comiam, todos moravam e viviam em harmonia. Então essa é a nossa primeira tese. O movimento dos trabalhadores começa com a luta do povo negro contra a escravidão. A segunda tese é que, junto com os trabalhadores europeus, vieram em suas bagagens, mais ainda em suas corações e mentes, duas ideologias que são maioria entre o movimento sindical, social e operário brasileiro: o anarquismo e o socialismo. E a nossa tese é que a diferença entre o anarquismo e o socialismo não é que eles estão errados e nós estamos certos. Há o debate sobre o Estado. Os companheiros anarquistas têm uma visão idealista do Estado. Acham que o Estado é uma maquinação da classe dominante em uma noite escura e chuvosa. Nós, os socialistas, dizemos que o Estado é uma necessidade histórica, fruto da evolução da família, da propriedade privada, do excedente de produção, a criação da riqueza e a necessidade de uma instituição para controlar essa riqueza e fazer com que a apropriação dessa riqueza ficasse em mãos de uma classe social só, o que chamamos hoje de classe dominante. A nossa terceira tese é que esse debate foi resolvido, o debate entre os anarquistas e os socialistas foi resolvido na Primeira Internacional, com a construção de um documento fundador do socialismo, o Manifesto do Partido Comunista, escrito pelo grande Marx e pelo grande Friedrich Engels, que explicam que não é possível extinguir o Estado como se fosse uma maquinação por um decreto, mas é preciso extinguir as condições históricas e sociais que levaram à constituição do próprio. E esse é o momento do socialismo. O socialismo é uma transição entre o Estado capitalista e o futuro comunista. Portanto, para nós, os socialistas, e essa é a tese, o Estado deve definhar quando as condições que o criaram são substituídas por novas condições sociais. Portanto, a tese é que o socialismo é uma necessidade histórica para a superação da pobreza, da miséria e para que todos possam viver com qualidade de vida em um mundo real e que todos consigam ter condições de sobrevivência. A quarta tese é que o movimento operário e sindical tem a tarefa de fazer esse debate com a classe trabalhadora. Qual o debate? Que é direito da classe trabalhadora se insuflar contra a classe dominante. Que as instituições do modo de produção capitalista não são imparciais como vendem os acadêmicos e defensores do capitalismo. O Estado é um Estado burguês. O regime é uma democracia burguesa. E o governo é um governo que defende o regime e esse mesmo Estado. Portanto, o movimento social, o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores tem a tarefa de fazer esse debate ideológico e ganhar a classe trabalhadora para que ela saiba que é direito dela derrotar o capitalismo e construir esse momento que é o socialismo. Ou seja, a ditadura do proletariado não é uma forma de regime, mas sim uma forma de Estado. O nosso regime é a democracia direta. E nós queremos substituir a democracia representativa pela democracia dos trabalhadores. Como fizeram na Rússia, os operários russos criando os soviets, o que para nós seriam os conselhos populares. Portanto, nos aproximamos da nossa tese, porque o movimento sindical
ele precisa construir os instrumentos da superação do Estado capitalista. Esses instrumentos são os sindicatos, as centrais sindicais e o partido político. E aqui nesse país, quais foram os sindicatos responsáveis por essa criação, por essa vitória ideológica concretizada nessas instituições? Os sindicatos que expressam interesses de corporação. Portanto, o corporativismo não é um xingamento, é uma análise sociológica. As centrais sindicais superam a luta da corporação e mostra que os trabalhadores têm mais identidade do que diferenças. E o partido político é o direito que a classe tem em se concretizar em uma instituição da superestrutura do Estado para disputar o poder. Que setores sindicais que foram responsáveis aqui no país por garantir essa luta ideológica, por garantir a conquista da construção da CUT e do PT, e não falo sobre a direção que elas têm hoje, mas da importância dessas instituições. Foram os sindicatos dos trabalhadores em educação, os maiores sindicatos em cada estado desse país. O CEPERS, no Rio Grande do Sul, a APP Sindicato no Paraná, o Sindiúti, MG em Minas Gerais, o SINT-RN, o CEP e a POSP. Esses sindicatos, eles tiveram essa condição porque eles têm três condições que se combinam: capilaridade, quantidade e qualidade. E quem é, nesses sindicatos, a maioria que compõe a base social desses sindicatos? São as companheiras mulheres. Esses sindicatos têm como maioria, dentro de sua composição, as companheiras mulheres. Então, nesse país, nós devemos aos sindicatos que têm por maioria as companheiras mulheres a criação de instrumentos ideológicos que questionam o capitalismo e apresentam como alternativa um outro modo de produção, que é o socialismo. Portanto, essa tese demonstra, e aproximamos da nossa tese final, de que a importância da história do movimento sindical com corte de gênero é ímpar, porque esses sindicatos garantiram a criação desses instrumentos, que hoje não fazem mais suas tarefas. Hoje nós temos a CSP com lutas, a Intersindical ligada ao PSOL, a Intersindical ligada ao UC, e nós temos hoje o PSOL, que deve cumprir a tarefa de apresentar para a classe um programa de independência de classe e do classismo para que nós possamos disputar o poder político. E chegamos na nossa tese final, lembrando aos companheiros que a sociedade é naturalmente matriarcal, mas o patriarcado é uma construção social. Algumas cidades têm shopping, outras não têm. Algumas cidades têm indústrias metalúrgicas, outras não têm. Algumas cidades têm indústrias calçadistas, outras não têm. Mas, queridos companheiros e queridas companheiras, o que tem em todas as cidades? Respondo aos companheiros e companheiras que são escolas. Portanto, a principal tarefa social que o tempo construiu é a educação. E a educação tem duas dimensões. Escolheu para cumprir a principal tarefa de construir, transformar, multiplicar o conhecimento. As companheiras mulheres. Portanto, a nossa tese se comprova de que a sociedade é naturalmente matriarcal, necessariamente classista, mas o patriarcado é uma construção social. Ou seja, para impor a exploração, para impor a miséria, para impor a concentração de riquezas, foi preciso derrotar as mulheres, retirando-as do mundo público e colocando-as no mundo privado. É como o grande Marx nos ensinou,
A luta de classes é o motor da história. A contradição faz com que a luta de classes desenvolva a história. E nesse sentido, a luta contra a exploração não pode ser feita sem a luta contra a opressão. Os capitalistas confinaram as mulheres dentro de casa, mas lhe deram um título: rainhas do lar. O grande Engels nos ensinou que essa foi a derrota das mulheres, a retirada das mulheres do mundo público e o confinamento das mulheres no mundo privado, como rainhas do lar. Nós terminamos essa tese demonstrando que o mundo é naturalmente matriarcal e o patriarcado é uma construção social, dizendo que é necessário que os trabalhadores e as trabalhadoras se organizem e o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, sindical, social, popular e estudantil, deve ter essa bandeira em mente: a unidade da luta contra a exploração e a luta contra a opressão. Opressores, tirem o joelho do pescoço da classe oprimida. Machistas, tirem o joelho do pescoço da luta feminista. Capitalistas, tirem o joelho do pescoço do povo trabalhador, e especialmente do povo negro e das trabalhadoras negras. É preciso terminar esse debate dizendo que a luta contra o patriarcado é a luta contra o capitalismo, e a unidade da luta contra a exploração e com a opressão é uma tarefa inadiável. É preciso superar a visão da esquerda que dizia: primeiro vamos resolver o socialismo, depois vamos discutir as questões de opressão. Por isso, vida longa ao MEOB, à TLS e ao Mover. Vida longa à luta dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial às trabalhadoras negras, porque vidas negras importam. Viva a luta contra o capitalismo. Viva a luta pelo socialismo. E é preciso registrar. Para não falar que eu não falei das flores, nós não estamos mais juntos, mas continuamos misturados. Obrigado, companheiros. Para todos, um bom seminário, um bom final de noite e um grande fim de semana. É isso. Cascalho, vou pra todo lado, tem 5 pirralhos.